tudo bem? Sejam bem-vindas ao Debcast Papo Cross. Esse é o nosso segundo episódio e assim como eu falei lá no Debshot, quando eu falava um pouco do que vinha pela frente, eu quero começar agradecendo imensamente o carinho de todas vocês. Eu tenho recebido mensagens muito bonitas, de incentivo, muito bacanas no WhatsApp, direct, no Messenger, até telefonema de amigas mais próximas eu recebi, a gente conversou com sugestões, com dicas, com pautas, sugestões de que eu poderia entrevistar. Olha, gente, muito obrigada. É um projetinho que eu estou fazendo assim, sem grandes intenções, para ajudar. Estou dedicando aí meu tempo. Dá um trabalho enorme editar, criar pauta, fazer tudo. Então, assim, eu vou fazendo aos pouquinhos. E nesse episódio de hoje, nesse episódio que a gente está lançando agora, eu tive o prazer imenso de conversar com a Maite Schneider. A Maite é uma amiga de muitos anos, essa mulher trans maravilhosa, que foi a primeira trans que eu conheci e a primeira trans a se inscrever no BCC, no Brazilian Crossdresser Club. Ajudou muito lá, eu perguntei para ela várias coisas a respeito dessa época. Conversamos um pouco sobre o período dela de transição, sobre o que ela passou na infância, sobre aonde ela chegou hoje sendo empresária aí com a Transempregos. Ela como atriz, ela nos contou um pouco. Falou da relação dela com as Cross, enfim, uma coisa muito legal, uma entrevista muito bacana e que eu vou dividir em 2 episódios, porque ela ficou bastante extensa, ela passou de 40 minutos de conversa. Então, nessa primeira parte, nós vamos conversar um pouquinho sobre a parte dela particular, sobre a vida dela, né, da transição dela como trans, o que ela passou até chegar na criação da Transempregos. E depois ela já começa a falar um pouco mais da história dela no BCC. E na segunda parte, a gente aborda outros temas relacionados ao crossdressing, tá bom? Então, gente, vamos ver como é que foi a entrevista? E hoje eu também estou particularmente feliz porque eu vou estrear minha nova vinheta. Portanto, roda a vinhetinha e vamos para a entrevista. Bem, meninas, eu tô aqui com a Maite Schneider, essa amiga querida, esse amorzinho, essa fofa, que eu conheço já há tantos anos e que está aí concedendo um pouco do seu tempo precioso. Ela que está de viagem marcada, daqui a pouco a gente vai querer saber os babados dela aí, para onde que ela está indo. Ela está indo para fora do país, Medellín, vou querer saber o que ela está aprontando. Mas eu vou começar aqui, primeiramente, Maite, bem-vinda ao Debcast, muito obrigada pelo teu espaço, pelo teu tempo aqui para nós. Imagina, meu amigo, um prazer estar aqui com todo mundo, né? A gente que já se conhece, que nem você disse, de longa data, de muito tempo atrás, né? A gente que já fez tantas histórias juntos, tantos caminhos construídos, onde só tinha mato, né, minha amiga? Então, é um prazer estar aqui com você, com todas as nossas amigas que estão presentes aqui, com todo mundo que vai nos escutar neste início de novembro, aí, neste mês tão importante, que é o mês do meu aniversário, é o mês de 51 anos meu, né, amiga? E parabéns antecipado. Maite, assim, eu quero te dizer, antes de mais nada, que eu, além de ser sua amiga de tantos anos, acho que já desde 98 que a gente se conhece, eu sou uma fã sua, por tudo que você representa ao universo trans, mas quando eu falo transgênero, por tudo que você representa nesse universo. Eu sou muito grata a você por tudo que você fez, não apenas por mim como pessoa, pelas coisas que a gente passou juntas, mas pelo universo cross. Obrigada mesmo, você é uma fofa, querida. Imagina, eu que agradeço, recíproca verdadeira, né, minha histórica amiga que revolucionou tanta coisa, né, amiga, tanta coisa, que nem eu falei, que era capim, que era mato, que você desbravou na mão mesmo, porque a gente não tinha nem ferramenta, a gente não tinha nem foice para abrir esse mato todo. Início de internet a gente está falando, né, então eu entrei na internet com a Casa da Maite em 97, e daí veio toda essa sequência, então foi mais ou menos tudo junto que aconteceu, né, a entrada dessa internet de maneira mais com essas trocas, que a gente tinha as nossas conexões aí de modem, né, amiga, que a gente entrava naquele pulso, naquele barulhinho que vinha. Então, que bom estar do lado de uma figura que, além de histórica, tá na minha vida também é tão importante. Um prazer, amigona. Obrigada, querida. Então, antes da gente entrar, que realmente nós vamos explorar essa sua passagem pelo BCC, a sua convivência com as Cross, eu vou aqui dar um tempinho que eu acho que é importante, apesar de ter muito material a seu respeito na internet. Então, assim, quem quiser realmente conhecer a história da Maite, é só pesquisar Maite Schneider no Google, vem muita coisa, até antes da transição
exposição dela, a história dela, tem muito vídeo, a Maitê concedeu muitas entrevistas, esteve no Jô Soares, enfim, é uma pessoa, uma figura pública, então eu não quero explorar muito esse lado da Maitê nessa entrevista, porque eu acho que a pauta vai ser mais interessante se a gente trouxer a Maitê um pouco para o mundo cross, que é a pauta desse meu projetinho. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho, Maitê, rapidamente, uma pincelada um pouco da tua história, para a gente não deixar passar em branco, como atriz, ativista, e aproveita e fala um pouquinho também da Transempregos, né, da tua história, como é que surgiu a Transempregos ao lado da Márcia Rocha. E eu aproveito para perguntar também uma dúvida que eu tenho. Eu já vi muito vocês com a Laerte, e eu não sei se a Laerte é uma amiga que está sempre próxima, se ela também é cofundadora da Transempregos. Então fala um pouquinho da tua história e da Transempregos para a gente ir para a pauta mesmo, que é o Mundo Cross com a Maitê. Eba, vamos lá. É difícil falar em pouco tempo, né? Realmente, como você disse, já foi contado de tudo que é jeito, em tudo que é programa. Já tive na Luciana Gimenez, Pedro Bial, já tive em tudo que é programa que vocês possam imaginar, que nem você disse, né? Programas internacionais, remontagens de programa. Já tive com Bolsonaro num programa de TV. Então já fiz tudo nessa vida, né, amiga? Mas começou lá atrás, né? Eu vou fazer aí 51 anos de idade, agora em novembro, sou uma escorpiana com ascendente escorpião, lua em escorpião, então triplamente escorpiana. Então, início dos anos 70 não era fácil, o mundo sem internet, né? Os nossos contatos eram muito distintos. Eu sou filha do meio, lá de um casal que é o Cláudio e a Marilena, tenho um irmão mais velho que é o Guilherme, uma irmã mais nova que é a Sabrina. Então eu sempre estive muito claro na minha família que ser homem era ser igual ao meu irmão e ser mulher era ser que nem minha irmã. E eu que me identificava muito com o universo feminino, eu ficava muito perdida, porque não tinha livro, não tinha literatura, não tinha informação, e como eu disse, não havia a nossa maravilhosa internet que nos salva aí nessas buscas, nesses encontros de outros pares, de outras pessoas pares, né? Então, dentro disso, foi uma infância muito turbulenta, por eu não saber o que estava acontecendo, do porquê eu me sentia e reagia às coisas diferentemente do meu irmão, e muito mais, de modo mais similar ao da minha irmã. E isso era uma confusão muito grande, gerando uma série de questões. Isso fez com que eu tentasse suicídio a primeira vez com 13 anos e outra vez quase chegando com 16, por não me sentir parte de grupo nenhum, né? Eu sou da época do GLS, né, minha amiga, que era gays, lésbicas e simpatizantes, você passou por isso também, né? Então, durante muito tempo eu achei que eu era simpatizante, porque não existiam mais letras, não existiam outras possibilidades além dessas três que eram pensadas, né? E muito a ver com termos mercadológicos. O GLS era muito ligada à parte do pink money, deste mercado que existe de consumismo, né, neste mundo capitalista. E dentro disso tudo, não ter grupo é um dos maiores sofrimentos da vida, né? Eu sei que nós somos quase 8 bilhões de pessoas, então nós somos 8 bilhões de diversidades, pessoas pensando este mundo de maneira muito diversa, mas ao mesmo tempo fazer parte de grupos, né, de agrupamentos, mesmo que eles não sejam constantes na nossa vida, mesmo que a gente mude durante a nossa vida de agrupamentos, né, é algo muito importante. Por isso a importância da família, deste primeiro agrupamento que a gente tem ali, deste nosso núcleo de aporte, né, que transforma esse caos que muitas vezes é a vida, de turbulências, nesse cais, nesse lugar que é um porto seguro, né? Então esses grupos assim fazem muita falta. Eu tive muita falta disso porque não existiam na minha época. E foi justamente com 16 anos que daí meu pai me leva, a irmã do meu pai, na verdade, não foi nem meu pai, depois que entrou meu pai, a irmã do meu pai me leva num psicólogo para entender o que passava comigo, não era nem para me mudar, era para tentar entender do porquê essas tentativas de suicídio. Ele não sabe das questões, me passa para um outro terapeuta, que era um médico que já cuidava de casos de pessoas intersexo lá em Curitiba. E depois de muitas análises, ele falou que eu tinha essa questão de que ele, na época, era transexualismo, né, com esse sufixoísmo mesmo de doença. E, por um lado, eu fiquei feliz, porque ele falou que uma a cada 150 mil pessoas era como eu, pensava como eu, sentia como eu sentia. E eu falei, nossa, Curitiba deve ter umas 15, né? Só de me sentir que existiam outras 15, mesmo sem saber quem eram essas 15, segundo os dados que ele imaginava que existiam, hoje a gente sabe que é muito mais. Eu já fiquei super feliz de saber que fazia parte de um grupo. Isso fez com que essa minha vontade de sumir, essa minha vontade de desaparecer, que tinha acontecido nessas tentativas de suicídio, fossem minadas e eu fosse atrás, logicamente, de outras estruturas. Entrei no Grupo Dignidade, que é um dos grupos mais antigos que existe de militância LGBT no Brasil, aí junto com o Grupo Gay da Bahia, com o Grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro. E lá, primeiro eu entrei para aprender
quem eu era, e lá eu conheci muitas outras realidades, e foi lá neste grupo que eu aprendi a primeira vez do quanto eu era privilegiada, né? E a partir desse reconhecimento de privilégios que eu tinha, porque eu me achava uma vítima do sistema, eu comecei a perceber o quanto eu podia ter de força para fazer com que outras pessoas que não tinham essas possibilidades que eu tinha, por ser uma pessoa branca, por ser uma pessoa que minha família não me colocou na rua, por ter tido a oportunidade de não passar fome e de ter conseguido estudar nos melhores colégios, isso me abriu uma série de outras oportunidades, em consequência, a faculdades, a networking, a mercado de trabalho, a acessibilidade ao empreendedorismo, não de sobrevivência, mas com mais qualidade também. Então, dentro disso tudo que acabou passando, eu comecei meu processo de militância, que daí eu criei em 97 o Casa da Maitê, que foi o primeiro portal, assim, de diversidade em geral que teve, foi bem na época que surgiu o Mix Brasil também, que também foi um portal que era mais voltado para as questões gays mesmo, falavam-se pouco de questões trans ainda lá dentro, então o meu foi o primeiro direcionado bem para essas questões múltiplas, assim, da diversidade em geral. Na época eu falava bastante de direitos humanos, de cidadania, dessas situações. E o site começou a crescer, começaram a aparecer uma série de outras pessoas, de vários profissionais, de várias áreas, tirando dúvidas dentro do site do casadamaitê.com. E daí, lógico, eu comecei a me aproximar de várias pessoas, comecei a dar palestra no Brasil inteiro, porque nessa época minha aí, e você passou também por isso, era o caso de Roberta Close só, de Rogéria, e alguns casos de pessoas que quando iam falar ou era sobre prostituição, então sempre com viés negativo, de assalto, voltado às questões muito pejorativas relacionadas à nossa imagem, à nossa identidade, à nossa orientação, enfim. E ao mesmo tempo, era um pouco, quando as pessoas iam falar de si, das suas vidas, de outra maneira, com outro viés, elas ficavam de costas ou deturpavam a voz, colocavam aquela voz de pato, assim, detorcida para não reconhecer, porque, lógico, a perseguição, tanto em família, quanto às vezes em religião, nas suas igrejas, quanto também no seu trabalho, era tremenda, né? As primeiras aparições de pessoas, a gente sabe disso da questão crossdresser, também tinha essa dificuldade, porque a gente tinha o lugar fechado, então eu comecei a ver os lugares que eu poderia estar ajudando com a minha visibilidade, até para pessoas que, infelizmente, até hoje não podem, ou não querem, ou ainda têm esses lugares de não conseguirem estar tendo a plenitude das suas vidas, e ainda tem que viver muitas vezes ainda, sejam em armários, sejam fechadas, ou seja, com o que lhe é possível, com as ferramentas, mesmo em 2022, né, minha amiga? Então, daí começou esse processo, o teatro nunca saiu da minha vida, então o teatro, para mim, sempre foi o que me salvou na minha vida, né? Uma das minhas formações é teatro, né? Então, eu amo fazer teatro, já foram mais de 60 peças teatrais, né? Aqui em São Paulo, eu acabei de gravar na HBO Hard, que também tá no ar, vocês podem assistir. Gravei este ano mais 2 séries aí, que vocês vão ver, assim, uma participação especial em 2 outras séries aí da Paramount Pictures, e mais uma que também vai sair na Netflix, uma participação de uma série que já tá na 2ª temporada aí. Então, fiz a dublagem, eu que sou a voz no Brasil da Caitlyn Jenner, né? A Caitlyn Jenner é essa mulher trans que é odiada por metade, amada por outra metade, que foi casada com as Kardashians, que foi a primeira pessoa trans aí que ganhou uma medalha de ouro no Decathlon dos Estados Unidos, né? E a Caitlyn Kardashian tem uma série na Netflix chamada Untold, que conta a história dela. Quem já assistiu agora pode assistir em português, que vocês vão ver que a voz de Caitlyn Jenner no Brasil sou eu, então também sou dubladora, enfim. Então a arte sempre me salva, me trazendo possibilidades de reconhecimento através da história de outras pessoas, de quem eu sou de verdade cada vez mais, né? O meu eterno processo de descoberta, eu acho que vai ser até o último dos meus dias, né? Eu tô sempre em descoberta, minha amiga, tô sempre querendo saber que Maitê que tá agora, quem sou eu neste momento. Então, meu processo é sempre de cura do que o mundo faz e, ao mesmo tempo, de descoberta, de parimento da pessoa que eu nasci para ser de fato, né, minha amiga? Então, aí veio militância, aí veio várias e várias militâncias. Eu participo de militância também desde 97, como eu disse, de maneira efetiva, através do Grupo Dignidade, depois através de outras ONGs, associações que eu criei o primeiro grupo trans lá de Curitiba, que é o Transgrupo Marcela Prado, e a partir do Transgrupo Marcela Prado, que num evento eu chamei lá para Curitiba para palestrar, que eu ainda morava em Curitiba, né? Eu tô há quase 7 anos aqui em São Paulo, mas eu morava em Curitiba e chamei amigas que eu tinha, né, de muito, muito fortes, que eu precisava de nomes fortes porque eu não tinha dinheiro, como com aqueles eventos que a gente faz de militância que a gente não tem verba. E convidei a Márcia Rocha, convidei a Laerte Coutinho, convidei a Letícia Lanz e convidei a Nani People para ir lá para Curitiba para este evento que a gente precisava. Eu falei, não tem dinheiro, amiga, é assim, só consigo passagem, alimentação e pronto. Elas, como boas amigas que são,
e também loucas por uma revolução na construção deste mundo melhor, toparam esse desafio. O evento foi um sucesso, foi maravilhoso, muita gente com esses nomes incríveis. E lá, numa conversa na casa da Letícia Lanz, comendo na casa da Letícia Lanz, eu, Márcia Laerte e a própria Letícia, a gente funda a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, para discutir a questão de educação. A ABRAT foi sendo fundamentada, a gente foi falando da importância da educação, convencendo e criando projetos para que meninas e homens trans fossem atrás da educação, porque se já é difícil com educação, sem educação a gente sempre viu, e a gente continua acreditando nisso, que é muito pior e muito mais difícil e tortuosos são os caminhos. Então a gente começou esse processo, as pessoas começaram a se formar e aí começou a dificuldade grande, né? Que essas pessoas se formando, quem estava no ensino fundamental foi para o médio, quem estava no médio foi entrando nas faculdades, quem estava nas faculdades de maneira muito forte, né? Por conta dos bullying, foi se formando e a gente viu as dificuldades do mercado de trabalho. Daí a doutora Márcia Rocha, que ela é muito, você sabe, né? Você conhece também, amiga da Márcia, irmã aí também de história, de jornada. A Márcia Rocha é sempre muito visionária. Ela falou, eu vou criar um projeto que é a Transemprego, né? E no começo, nós três, eu, a Laerte e a Letícia, falamos, quem que vai dar emprego? Você não viu? Você só tem emprego, Márcia, porque você conseguiu furar a bolha aí, seja por conta do dinheiro da tua família, você conseguiu estudar, fazer a tua transição mais tarde. Eu consegui, por exemplo, fazer minhas faculdades, Márcia, né? Por conta também de ter o apoio familiar. A maioria das pessoas não tem isso, as pessoas trans, entende? Então, como você quer falar em trabalho? Mas ela sempre muito, não, eu vou fazer, se não der nada, não deu, mas eu vou fazer, começou, e mais uma sorte do destino, ela cria a Transemprego, a Márcia, que é a idealizadora da Transemprego, ela cria a Transemprego em 2013, e é o ano que surge o Fórum de Empresas LGBT, justamente aqui na cidade de São Paulo também, e a Márcia começa a participar desse Fórum de Empresas, que no começo tinham pouquíssimas empresas, eram um pouco mais de 10 empresas, né, de grandes multinacionais, mas eram poucas empresas, hoje já são quase 200 empresas nesse fórum, e a Márcia começou todo dia indo nas reuniões e falando com as empresas e quebrando os estigmas e tirando os vieses, sabe, minha amiga? E a partir disso, a gente começou ali com uma vaga há 9 anos atrás e hoje a gente já tem milhares de pessoas trans empregadas, né? Esse ano a gente vai bater mais de 1.000 pessoas só este ano, então nesses 9 anos já são milhares de pessoas trans empregadas. A gente tem uma empresa aí que é Atento, que é uma empresa de telemarketing, tem quase 80 mil colaboradores e que só nesses 9 anos que a gente caminhou junto, já empregou 1.300 pessoas trans. Então, só numa empresa que é Atento, a gente já tem 1.300 pessoas trans trabalhando, né? Então, hoje eu tenho 2.000, tá fazendo aqui nesse super podcast da minha amiga Deb, tá completando aí 2.175 empresas parceiras, então é muita empresa parceira, muitas multinacionais, também tem startups, tem empresas pequenas, tem pessoas também que contratam individualmente, porque a Transemprego não é só para empresas, também é para pessoa física que quer contratar, às vezes, uma pessoa trans para ajudar nos afazeres de casa, para ser uma babá, para cuidar também, para ser cuidadora de idosos, que a gente tem várias pessoas trans com essas capacitações. Então, é para todo mundo, não só para empresa. É um trabalho totalmente gratuito, tanto para empresas quanto para pessoas trans. E quem quiser vir aqui, está escutando a gente nesse momento, pode vir. É só acessar lá transempregos.com.br, vai ser super bem-vindo. Lá tem todas as informações, o cadastro é super fácil e lá você vai buscar seu talento. Nós temos quase 25 mil currículos, é no Brasil inteiro, são quase 25 mil currículos, onde 40% desses currículos, minha amiga Deb, tem graduação, mestrado ou doutorado, né? Contrariando muitas vezes o que as pessoas pensam, que trans não tem competência. Então tem muita pessoa trans já preparada para o mercado de trabalho, com várias soft skills aí, né? Habilidades subjetivas e várias hard skills aí, mais habilidades acadêmicas, lotadas e que não conseguem emprego não por falta delas, mas porque são pessoas trans ainda, infelizmente, porque a gente ainda vive na pior fake news dos nossos tempos, que é a tal meritocracia, né, minha amiga? Então, este é um pouquinho da história, do que eu estou fazendo, do que eu faço, de onde eu passei, né, um resumo do resumo, assim, mas daí, que nem você disse, quem quiser, xereta, aí é só botar Maitê Schneider, que aparece até meu Tinder, viu, amiga? Olha, gente, eu acho que vocês perceberam mais ou menos o que é a noção de sucinto para minha amiga Maitê, né? Se eu pedir para ela fazer algo detalhado, se eu pedir para se
Se eu pedir para Maitê explicar detalhadamente, vocês peguem seus travesseiros, deitem na caminha, até amanhã essa moça fala. Eu faço até um cafuné daí em vocês, gente. Faço até um cafuné. Não, mas é que é muita história, lógico que eu ainda cortei um monte de coisa, é muita história. E só respondendo que eu esqueci, a Laerte faz parte, sim, a Laerte é cofundadora também, não é só amiga, é amiga e irmã, mas é também cofundadora da Transemprego neste processo que eu contei, que vem da Abrat, assim, e vai se desenvolvendo em outros braços. Maitezinha, vamos falar um pouco agora, porque assim, eu considero, a gente tem, infelizmente, isso é fato, uma pequena, eu não digo rixa, mas existem pequenas adversidades entre as transexuais, quando eu falo trans, eu falo transgênero, então as transexuais e as crossdressers, tá? Existem algumas questões que eu não vou abordar agora, que não é o caso. E você é uma das poucas. Eu tenho relação ótima com trans, né? Eu tenho muitas amigas trans, a Paula Malfitani, a Marcinha, você. Mas você é uma trans que eu sempre entendi como uma pessoa muito aberta para todos os públicos e principalmente você foi a primeira trans a participar do Universo Crossdresser ativamente. Quando eu inaugurei, quando eu criei o BCC, lá em 97, pouco tempo depois, eu acho que foi no final de 97, começo de 98, você apareceu. No final de 97, isso. Em 98, eu fui eleita, escolhida a primeira Miss do BCC, sim, né? Que primeiro foi online até, né? Que foi uma votação foi o que foi feita. Eu criei. Aliás, poucas pessoas sabem, a primeira Miss Cross do Brasil, as 3 primeiras edições fui eu que criei. Eu fiz a primeira online, que você ganhou, porque você era realmente, a gente conseguiu comprovar que você existia, que não era uma fake nem nada. Deu até reboliço, algumas pessoas não aceitaram porque você era trans, tal, mas acabou ganhando. Depois teve a segunda, me lembro que naquela edição eu fiquei em 4º lugar, olha só, gostosíssima, hein? Depois, na seguinte, eu fiz a seguinte presencialmente, fiz a terceira também presencialmente numa livraria. Mas vamos lá, você foi a primeira trans a participar do Universo Cross de forma mais ativa. Você entrou no Brazilian Crossdresser Club. E a minha pergunta é a seguinte: você, quando chegou no BCC, você estava no meio apenas de pessoas cross, que era um universo relativamente novo na internet. E o que levou uma moça, uma mulher trans, que já tinha transicionado, já estava vivendo como mulher, não era mais aquela questão do rapaz que se veste de homem e sai escondida, aquele medo, aquela coisa, já era uma vida de mulher. O que te levou a frequentar um ambiente cross, entrar e conviver conosco? Porque que lá dentro você ajudou e foi ajudada, mas o que te levou a se inscrever no BCC e a fazer parte disso? Eu sempre fui muito de gente, né? Sou até hoje, né? Para mim, o que me move na vida são pessoas, né? Eu gosto de gente, né? Acho que o melhor do mundo ainda são as pessoas, apesar do que a gente acaba vendo, dos exemplos que acabam sobressaindo, né? Porque a mídia dá foco para gente que às vezes é muito fora do prumo, muito sem noção e que acho que não vai ter noção nessa vida, vai precisar de mais 3 vidas para começar a saber o que significa essa palavra, ter noção, ter empatia, ter respeito. Eu ainda continuo acreditando que gente é o que a gente tem de melhor no mundo que a gente vive. E então, por isso, eu sempre gostei de pessoas. E lógico que pessoas que têm histórias de excludência sempre me interessaram por qualquer motivo, né? Seja essa excludência societária feita, sempre me interessaram muito, né? Porque sempre que eu vejo pessoas que são excluídas dessa normativa que imputa uma única condição como normalidade ou como caminho possível ou como condição de felicidade, eu não acredito nisso. Quando eu encontro pessoas assim que passaram essas histórias, seja por conta de raça, seja por conta de ser baixo demais, seja por conta de alguma deficiência, seja por conta da sua identidade, da sua orientação, eu fico extremamente apaixonada, né, minha amiga? Eu fico extremamente encantada. Eu sinto um laço de irmandade que é quase automático, assim, com relação a esse tipo de encontro que eu tenho de alma com pessoas que passaram processos, mesmo entendendo que são processos muito distintos, né? Cada pessoa passa o seu, não existe uma história igual a outra, né? A diversidade é a nossa maior igualdade que a gente tem como humanidade, mas eu acredito que tenha sido esse meu amor por pessoas e também, principalmente, esse meu amor por pessoas que viveram ou vivem, ou ainda vão viver esse processo de infelizmente, de excludências, de não encontros ou de dificuldades de agrupamentos, me interessam muito e tem um carinho muito especial dentro do meu ser, né, amiga? Então, acho que isso foi imã de atração
E acho que coincidiu também, né, de ter sido, a internet era muito pouco habitada, né, na nossa época, né, Debbie? Então, eu acho que a gente se encontrava muito mais facilmente, né? Hoje, apesar da velocidade das coisas, parece que é aquela coisa bem do Bauman, né, das relações líquidas, dos encontros líquidos, é tudo muito flash. Ali era tudo muito sedimentado. Então, como eu já tinha o site, muitas pessoas trans, muitas pessoas que já eram cross, começavam a se aproximar de mim, já começaram a falar, o BCC, o BCC. Daí a gente só ia, na época não era nem Google, né, Debbie? A gente tinha o Cadê, né? Era o Cadê, o Yahoo. A gente ia lá atrás desses buscadores aí para buscar lá dentro, né? Eu vi você falando lá no primeiro encontro do site no Geosites, meu site também teve no Geosites, o primeiro site também teve, pesadíssimo, um fundo de tijolo que eu coloquei, que demorava 8 horas para carregar aquele fundo, eu falava, cheio de luzinha, porque a gente adorava um GIF, né? A gente botava GIF em tudo, né, amiga? Era luzinha, coração, flor abrindo. Ô, Maitê, me fala uma coisa. Há quanto tempo você tinha transicionado quando você chegou no BCC? Assim, você já estava vivendo com mulher há quanto tempo? Você entrou no BCC em 98, finalzinho de 97. Com 16 anos eu comecei, minha tia me levou lá, que nem eu te falei, depois da minha primeira tentativa de suicídio. Daí eu comecei a frequentar o grupo, eu comecei ali de 17 para 18. Entre 17 e 18 eu já fazia saídas, mas saídas escondidas, ditas assim, em Curitiba. E com 18 eu já comecei a tomar hormônio, fazer todas as coisas a partir dos 18 anos de idade. Tá ótimo. E então você inclusive tocou num assunto, foi legal que você colocou um gancho para minha próxima pergunta. Então é isso, gente. Essa foi a primeira parte dessa entrevista maravilhosa com a Maitê. Como vocês podem ver, ela é uma pessoa incrível, alto astral, super amiga, super querida, e falou bastante coisa hoje pra gente. Pra você não ficar curiosa, eu prometo que o próximo episódio, com a parte 2 da entrevista, não vai demorar. Aliás, ele já está saindo do forno. Eu terminei de editar há pouco tempo, só faltam pequenas coisas, eu já vou colocar. Então, é pouco tempo para você ver a continuação da entrevista, tá bom, gente? Muito obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada por ouvir mais esse episódio e dá aquela forcinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma curtidinha, aperta o joinha aí que você já me ajuda bastante, tá bom? Um grande beijo de luz para todas vocês. Tchau!